Tudo bem com você, tranquilo? Hoje nós temos aqui a UBMAP 2023, é uma questãozinha do nível 3 do ensino médio. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Um carro viaja de Pirajuba a Quixajuba com velocidade constante de 60 km por hora, em uma estrada que passa por Arraial. Às 11 horas, o carro havia percorrido um quarto da distância entre Pirajuba e Arraial. E às 15 horas, havia percorrido 3/4 da distância entre Arraial e Quixajuba. Qual é a distância entre Pirajuba e Quixajuba? Então, vamos tentar ilustrar essa ideia aqui, olha só. Tá aqui a estrada. Aqui nós temos Pirajuba. Então, tá aí, Pirajuba. E no outro extremo, o Quixajuba. E em algum lugar aqui no meio, né, ele não fala se é exatamente no meio ou é exatamente no meio. Deixa eu voltar aqui no texto. Passa por Arraial. Então, vamos colocar Arraial aqui. Então, Arraial. Beleza. Então, vamos lá. Às 11 horas, o carro havia percorrido um quarto da distância entre Pirajuba e Arraial. Então, entre Pirajuba e Arraial, ele tinha dado um quarto. O que é um quarto? É uma parte de 4. Então, eu vou dividir aqui essa distância em duas partes. Depois eu vou dividir ela em 4 partes. Beleza? Então, quando ele andou um quarto, quando ele andou esse pedacinho aqui, o relógio estava marcando exatamente 11 horas. Beleza? Depois, às 15 horas, 3 horas da tarde, ele havia percorrido 3/4 da distância de Arraial a Quixajuba. Então, de Arraial a Quixajuba, 3/4 novamente. Então, vamos pegar aqui, vamos dividir em duas partes. Depois a gente divide em 4. Então, às 15 horas, ele havia percorrido 3/4. Então, 1, 2, 3. 3/4 é aqui. Isso foi às 15 horas. Beleza? Qual foi o tempo de viagem? O tempo de viagem é 15 horas menos 11 horas. Então, ele tem um tempo aqui de viagem de 4 horas. Beleza? O que ele andou em 4 horas? Em 4 horas, ele andou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele andou em 4 horas 6/8 da estrada. Então, 6/8 da estrada, ele andou em 4 horas. Mas qual é o tamanho dessa estrada? Bom, o tamanho da estrada a gente não sabe. Então, a gente vai falar que é simplesmente um X da vida. Beleza? Então, resumindo, ele andou 6/8 de X em 4 horas. Tranquilo? Então, essa aqui é a informação que nós temos. Ele andou 6/8 de X em 4 horas. E a estrada inteira? Né? E X? Ele vai andar isso em quantas horas? Vamos colocar aqui um Y agora. Tá? Então, vou só trocar aqui. Vamos colocar só um tracinho bonitinho. Então, 6/8 da estrada, ele anda em 4 horas. E a estrada inteira que é X? A estrada inteira que é X, ele vai andar em Y horas. E aí nós temos aqui uma regrinha de 3. E aí, como tem X em cima e embaixo, a gente pode já simplificar. E aí sobrou então, olha só, 6/8 vezes Y, 6/8 vezes Y, que é igual a 1 vezes 4, 4 horas. Então, ele vai ter andado y igual 8 vezes 4, 32. 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, ele andou a estrada inteira em, simplificando por 2, 16 terços de hora. Então, esse foi o tempo que ele gastou para percorrer a estrada inteirinha. 16 terços de hora. 5,3 horas. E aí nós queremos saber a distância total que ele percorreu. Só que eu tenho a velocidade. E sei também que velocidade é distância
dividido pelo tempo. Velocidade dele, 60 km por hora. Distância percorrida, quero descobrir. Tempo, bom, o tempo que ele levou foi 16 terços. Então, 16 terços. E aí, produto dos meios igual pelos extremos, 1 vezes x, que é igual 60 vezes 16 terços. Então, 60 vezes 16 terços. E aí, 16 dividido por 3 dá 20. 20 vezes 16 dá 320 quilômetros. Então, essa é a distância que ele percorreu de Pirajuba a Quixajuba. Beleza? Alternativa letra D de dado.